seu personagem não está pronto quando você termina a sua ficha. Olá, eu sou o não-mestre Tinan, e o seu personagem é imutável? Ou seja, ele nunca muda, ele vai sempre agir da mesma forma. Eu já vi gente falando, meu personagem é assim, ele só faz assado. Na ficha dele tá que ele é caótico, neutro, ele vai só agir assim. Ele é lobo solitário, ele vai sempre ser assim. Mas, como diz Heráclito, o mesmo homem não passa duas vezes pelo mesmo rio. Porque não é o mesmo homem, porque não é o mesmo rio. Quando a gente tá jogando RPG, quando a gente tá contando uma história, vivendo uma história, a gente tá passando por experiências. E essas experiências, elas te mudam. Seja pra coisas boas, pra coisas ruins, são experiências boas, experiências ruins. Elas vão mexendo com você, elas vão transformando você. Então, como as experiências te mudam, por que ela não pode mudar o seu personagem? Seu personagem passou por algum trauma durante a campanha, ele passou por alguma coisa muito edificante durante a campanha, ou então não precisa nem ser um grande acontecimento. Ao longo da campanha, o seu personagem, que era alguém mais introvertido, que era alguém mais sem a agência, começou a ver que o resto do grupo não tem... Ninguém do grupo tem um espírito de liderança, ninguém puxa a frente, e talvez caiba a ele esse papel. Eu estou cercado de idiotas. Ou então, situações que vão acontecendo que vão dando ao seu personagem uma certa gana de ir atrás, de mudar alguma coisa. É muito comum a gente ir desenvolvendo o nosso personagem ao longo do RPG, e a ideia é que ele se transforme, a ideia é que ele melhore. Eu vou dar um exemplo de duas personagens minhas que eu já usei, que é a Valkyria, que é uma pirata. Ela é uma ladina com toda uma estética de pirata, e ela começou a campanha dela, para fazer parte como uma espécie de mercenária, só queria o dinheiro, só queria cumprir ali missões pra poder, ou pelos objetivos dela, ela não ligava muito pra ninguém. Sim, ela não era má nem nada, mas ela não tinha muito apreço pelos demais. Até que aconteceram algumas situações ali de ela e o grupo acabar deixando gente pra trás, ou então a gente tem que enfrentar uma criatura que tava matando crianças e sem querer uma criança morrer nesse processo, ainda mais foi pelas mãos dela, foi todo um acidente, mas acontece, e isso tudo afetou muito ela, fazendo com que ela começasse a agir mais como uma espécie de líder do grupo, tentar se organizar pra evitar que aquilo ocorresse de novo. E chegou uma situação de que a gente foi enfrentar uma bruxa, deu uma série de problemas, a gente foi capturado e ela se sacrificou, ela se doou ali pra poder salvar os outros personagens e os NPCs que eram nossos aliados também. Isso é uma coisa que mudou. A minha personagem da primeira sessão nunca teria feito aquilo, e com o tempo ela foi aprendendo e melhorando. A Mia também é uma Halfling barda, que ela era toda inocente, ela saiu do seu condado ali, da cidade de Halflings, muito jovem e não conhecia nada do mundo. A primeiro combate que ela entrou, que ela teve que matar alguém, ela chorou com isso, foi uma coisa muito impactante pra ela, até que ela foi criando um senso de coragem e dever com seus companheiros. Ela foi entendendo que a vida de aventureiro não é fácil e que você vai ter que passar por situações mais difíceis. Isso foi tornando ela um pouco mais aberta a situações ruins e entender que esse tipo de coisa acontece, que tem que lidar. E deixe espaço pro seu personagem evoluir, sempre deixe alguma coisa ser melhorada nele. Não necessariamente um defeito, defeitos são bons, vou fazer um vídeo só sobre isso, mas é sempre bom deixar algumas lacunas que possam se desenvolver para ele crescer. Desenvolver senso de dever, desenvolver responsabilidade, desenvolver liderança, talvez desenvolver coragem. Então são coisas que você pode ir trazendo pro seu personagem para ele desenvolver ao longo da campanha. E se você tiver um bom narrador, alguém que presta atenção na história do seu personagem, ele vai usar isso na sua mesa, ele vai ajudar você a desenvolver seu personagem dessa forma. E aí eu te falo,